Se você ganhou uma orquídea recentemente, cuidado. O maior erro acontece nos primeiros dias e muita gente perde a planta sem perceber. Se você ganhou uma orquídea de presente recentemente, seja no Natal, aniversário ou em alguma data especial, a primeira coisa que precisa saber é que os primeiros dias com essa planta são decisivos. Que na maioria das vezes, quando uma orquídea começa a dar problema logo no início, não é por falta de cuidado, mas por excesso. Quem ganha uma orquídea normalmente quer fazer tudo certo. Quer regar, quer colocar em um lugar bonito da casa. Quer ajudar a planta a se sentir bem. Só que a orquídea não funciona como uma planta comum. Antes de qualquer cuidado, ela precisa de adaptação. Essa orquídea que chegou até você provavelmente saiu de uma estufa. Passou por transporte, ficou em floricultura ou supermercado, com iluminação artificial, umidade controlada e pouca ventilação. De repente ela muda completamente de ambiente. Outra luz, outro ar, outra rotina. Mesmo que ela esteja linda por fora, por dentro ela está se ajustando. E esse é o ponto que muita gente ignora. Aparência bonita não significa planta adaptada. As flores podem durar semanas enquanto a planta está, silenciosamente, lidando com o estresse da mudança. Os sinais reais costumam aparecer depois. Um dos primeiros erros comuns nesse momento é a rega por ansiedade. A pessoa olha o vaso, vê o substrato seco na superfície e acha que precisa molhar. Só que em orquídeas, o substrato pode estar seco em cima e encharcado por dentro. Quando isso acontece, a raiz sofre, perde oxigenação e começa a enfraquecer. O problema é que a raiz não fica visível como em outras plantas. E quando os sintomas aparecem nas folhas, murcha, enrugamento ou perda de firmeza, muita gente já está lidando com um problema que começou dias antes. A luz também confunde bastante. Colocar a orquídea em sol direto, achando que está ajudando, pode causar queimaduras nas folhas e acelerar a queda das flores. Por outro lado, deixar a planta em um local escuro demais impede que ela se recupere bem depois da floração. Outro ponto importante é a queda das flores. Quando isso acontece, o susto vem. A pessoa acha que a orquídea está morrendo, quando muitas vezes aquilo é apenas o fim natural da floração, somado ao estresse da adaptação. O erro é tentar consertar tudo ao mesmo tempo. Muda de lugar, muda a rega, troca o vaso, corta a raiz. Cada mudança gera mais estresse. Orquídea precisa de estabilidade. Precisa de um ambiente adequado e tempo para se ajustar. Além disso, plantas estressadas ficam mais vulneráveis a problemas secundários. Pragas como cochonilhas, por exemplo, costumam aparecer justamente quando a planta está enfraquecida. Elas não surgem do nada. Aproveitam uma defesa baixa. Por isso, antes de qualquer tratamento ou decisão, o mais importante é observar. Observar a raiz, as folhas, o local onde a orquídea está, quanto tempo de luz ela recebe, como é a ventilação, com que frequência está sendo regada. Não existe uma regra única que sirva para todas as orquídeas. Duas plantas iguais podem reagir de forma completamente diferente dependendo do ambiente. E é exatamente por isso que copiar dicas genéricas nem sempre funciona. Entender esse começo é fundamental. Um início bem conduzido evita meses de problema depois e aumenta muito a chance de a sua orquídea se manter saudável e voltar a florir no futuro. E antes de seguir para a próxima parte, me conta aqui nos comentários. Você ganhou essa orquídea de presente ou já perdeu alguma logo nos primeiros meses sem entender o motivo? Se esse tipo de explicação já está te ajudando a entender melhor a sua orquídea, se inscreve no canal, porque aqui você aprende a cuidar da planta do jeito certo, sem achismo e sem erro que custa meses de recuperação. Agora vamos ao ponto mais importante. O que você deve fazer logo depois de ganhar uma orquídea de presente para dar a ela a melhor chance de se adaptar bem? A primeira decisão correta é não mexer demais na planta nos primeiros dias. Nada de trocar vaso imediatamente, nada de cortar raiz, nada de sair testando produtos. A orquídea precisa primeiro entender o novo ambiente antes de qualquer intervenção mais agressiva. Escolha um local fixo para ela, um lugar com boa luminosidade, mas sem sol direto forte. Pode ser próximo a uma janela bem iluminada, com luz filtrada. Evite locais abafados, encostados em paredes frias ou onde não circule ar nenhum. Ventilação leve ajuda muito na adaptação. Depois observe a rega com calma.
Se o substrato estiver úmido internamente, não regue só porque parece seco por cima. Orquídea prefere ciclos de secagem leve entre as regas. Encharcamento constante é um dos principais motivos de raiz fraca logo no início. Uma boa prática nesse momento é levantar o vaso. Com o tempo, você aprende a sentir o peso do vaso seco e do vaso molhado. Isso evita regas por impulso e ajuda a criar uma rotina mais correta. Outro ponto importante é não adubar imediatamente. A planta acabou de passar por estresse. Adubo nesse momento pode mais atrapalhar do que ajudar. Espere a orquídea mostrar sinais de estabilidade antes de pensar em fertilização. Se a orquídea ainda estiver florida, não se assuste com a queda gradual das flores. Isso é normal. O objetivo agora não é manter a flor a qualquer custo, mas garantir que a planta fique saudável para florir novamente no futuro. Observe as folhas. Elas devem estar firmes com coloração uniforme. Pequenas mudanças levam tempo para aparecer, então o segredo aqui é consistência, não pressa. Se perceber algo diferente, folhas murchando, manchas estranhas, pontinhos brancos ou aspecto pegajoso, evite sair tratando sem entender a causa. Muitas vezes o erro não está em falta de algo, mas em excesso. Também evite mudar a orquídea de lugar toda hora. Cada troca de ambiente é uma nova adaptação. Escolha um local adequado e dê tempo para a planta responder. Nesse início, o cuidado mais poderoso é simples. Ambiente correto, rega consciente e paciência. Parece pouco, mas isso resolve grande parte dos problemas que aparecem logo após a planta chegar em casa. Com essas bases bem feitas, você reduz drasticamente o risco de perda da orquídea nos primeiros meses e prepara o caminho para uma recuperação saudável após a floração. No próximo bloco, eu vou te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem nesse período, muitos deles bem intencionados, e como evitar que pequenas decisões acabem prejudicando a sua orquídea sem você perceber. Agora, tão importante quanto saber o que fazer é entender o que não fazer, porque alguns erros comuns anulam tudo isso que eu acabei de te explicar. Um dos erros mais frequentes depois que a pessoa aprende o básico é mexer demais na orquídea. A planta começa a reagir melhor, as folhas parecem firmes e surge a vontade de trocar de vaso, mudar de lugar ou testar algum produto novo. Só que a orquídea não responde bem a mudanças constantes. Estabilidade é um dos fatores mais importantes para que ela se recupere de verdade. Outro erro muito comum é regar por rotina e não por observação. Criar o hábito de regar sempre no mesmo dia da semana ignora completamente o ambiente. Temperatura, ventilação e umidade mudam, e a necessidade de água muda junto. Regar sem observar o estado do substrato e da raiz é um caminho rápido para enfraquecer a planta. Também vale atenção ao excesso de zelo. Limpar folhas o tempo todo, passar produtos sem necessidade ou corrigir pequenos detalhes que não são problema real pode gerar mais estresse do que benefício. Orquídea saudável não precisa de intervenção constante, precisa de condições adequadas e tempo. A adubação precoce é outro ponto crítico. Muitas pessoas acreditam que adubar vai acelerar a recuperação, mas em plantas recém-adaptadas, isso pode sobrecarregar a raiz. O adubo é um estímulo, não um remédio imediato. Usar na hora errada atrapalha mais do que ajuda. Outro erro silencioso é ignorar a ventilação. Ambientes muito fechados favorecem fungos, bactérias e pragas oportunistas. A orquídea não precisa de vento forte, mas precisa de ar circulando. Esse detalhe simples faz muita diferença a médio prazo. Também é importante não comparar demais a sua orquídea com a de outras pessoas. Cada ambiente é único. O que funciona em um apartamento pode não funcionar em uma casa e vice-versa. Comparação excessiva gera decisões erradas. Prevenção, no caso das orquídeas, é mais observação do que ação. Observar folhas, raízes, ritmo de crescimento e reação ao ambiente é o que permite corrigir pequenos desvios antes que virem problemas grandes. Quando você entende isso, cuidar de orquídea deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser um processo consciente. E quanto menos erros acumulados, mais fácil fica manter a planta saudável e pronta para florir novamente. Esse conjunto de cuidados simples, mas consistentes, é o que separa quem vive perdendo orquídeas de quem consegue mantê-las bem ao longo do tempo. Agora você já entende melhor
o que pode estar acontecendo com a sua orquídea. Cada planta é um caso diferente e tentar resolver no escuro pode piorar. Se quiser ajuda personalizada, eu analiso as fotos da sua orquídea e digo exatamente o que fazer no seu caso. O link está na descrição e no comentário fixado. Se inscreve no canal para aprender mais e não perder os próximos vídeos.